Oiê! Você já parou para pensar quais impactos na economia as mudanças climáticas podem causar? É isso que a gente vai explicar aqui hoje nesse vídeo. Esse projeto faz parte de uma disciplina chamada Economia e Finanças da Universidade Estadual de Campinas, do curso de Engenharia Ambiental. Bom, parando para pensar nesses dois temas separadamente, mudanças climáticas de um lado e economia do outro, pode ser difícil perceber a relação entre os dois. Mas mudanças socioeconômicas podem ter consequências diretas no clima, assim como mudanças climáticas podem ter consequências diretas na economia de um país. Para ajudar a entender melhor, segue esse exemplo. Imagina uma sociedade cuja economia seja extremamente dependente da agricultura. Se começam a haver mudanças climáticas perceptíveis, como a diminuição na quantidade de chuvas ou o aumento da incidência solar nessas plantações, pode acontecer de muitas dessas plantações serem perdidas e isso afetaria muito uma economia que se baseia nisso. Além desse exemplo, a gente também vai citar aqui a Revolução Industrial do século XVIII. A Revolução Industrial é muito conhecida por ter sido berço da produção em larga escala. Mas essa produção vinha com um certo custo, uma queima muito alta de combustíveis fósseis como o carvão mineral para fazer operar as fábricas e indústrias da época. Essa queima dos combustíveis causou não só uma poluição atmosférica muito alta, mas também era oriunda de fontes de energia não renováveis. Essas mudanças socioeconômicas que vieram com a Revolução Industrial causaram mudanças climáticas na época e deram origem a hábitos que pairam até hoje na nossa sociedade, como a produção em larga escala, o consumo de combustíveis fósseis e as pessoas terem se tornado consumistas, que se caracteriza pelo consumo excessivo de bens e materiais, muitas vezes sem necessidade, e que só contribuem com um uso muito maior de recursos e uma quantidade muito maior de resíduos jogados fora. Agora que entendemos o que são as mudanças climáticas e as suas principais causas, é importante aprofundar os impactos reais que elas geram em diferentes setores da sociedade e do meio ambiente. Na agricultura, por exemplo, as mudanças no regime de chuva, as secas prolongadas e o aumento das temperaturas afetam diretamente a produção de alimentos. Muitas culturas não conseguem se adaptar a essas condições extremas, o que compromete a produtividade e, consequentemente, a segurança alimentar. Regiões mais pobres, que já enfrentam desafios estruturais, tendem a sofrer ainda mais com a escassez de alimentos e com o aumento dos preços. Além disso, a saúde pública também está cada vez mais vulnerável. O calor excessivo agrava doenças respiratórias e cardiovasculares, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com condições crônicas. Com o aumento da temperatura e das chuvas intensas, cresce também a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como dengue, zika e chikungunya. Ou seja, os efeitos não se limitam ao meio ambiente, eles afetam diretamente o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Outro ponto crítico é a perda da biodiversidade. Espécies animais e vegetais que não conseguem se adaptar às novas condições acabam desaparecendo, o que compromete o equilíbrio do ecossistema. A redução dessa diversidade biológica enfraquece serviços ecossistêmicos essenciais, como a polinização, a purificação da água e a regulação do clima, que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Por fim, as mudanças climáticas acentuam desigualdades sociais. As populações mais pobres, com menos acesso a recursos e infraestruturas, são as mais afetadas e as que têm menos capacidade para se adaptar. Isso reforça a necessidade de políticas públicas eficazes e ações urgentes em escala global. Bom, depois de tudo isso, é essencial a gente analisar também os impactos econômicos das mudanças climáticas, que afetam diretamente setores fundamentais da sociedade. No setor agrícola, por exemplo, que é uma base muito importante da economia global, as alterações do clima elas reduzem a produtividade e aumentam os custos da produção. Assim, provocam instabilidade nos preços dos alimentos. Isso prejudica tanto os produtores, que enfrentam perda nas colheitas, quanto os consumidores, que lidam com o aumento dos preços e a insegurança alimentar. Para tentar reduzir esses impactos, é necessário a gente investir em tecnologias e infraestruturas mais resistentes,
e resilientes, como sistemas de irrigação mais eficientes, barreiras contra enchentes e sistemas de alerta que avisem sobre esses desastres com antecedência. São medidas que ajudam a proteger os agricultores e as populações rurais, mas que exigem recursos e planejamento. Outro setor muito afetado é a saúde pública, que o aumento das doenças relacionadas ao clima, como problemas respiratórios por causa das ondas de calor ou surtos de doenças infecciosas por causa das enchentes, pressiona ainda mais os sistemas de saúde, principalmente em regiões vulneráveis e com menos infraestrutura. Esses eventos eles geram muitos custos, além de um sofrimento humano envolvido. Por isso também investir em medidas de adaptação e prevenção significa melhorar muito a economia a longo prazo. E os impactos econômicos se estendem também à biodiversidade. Quando os ecossistemas são degradados, a gente perde serviços ambientais essenciais, tipo a polinização, a fertilidade do solo, o equilíbrio climático e até o abastecimento de água. Bom, diante de tudo que foi apresentado, fica claro que as mudanças climáticas não são mais uma ameaça futura. Elas já estão afetando o nosso cotidiano. E os seus impactos, eles vão além do meio ambiente. Eles estão atingindo a produção de alimentos, a saúde da população e a estabilidade econômica. Por isso, é essencial que a gente tenha união de governos, empresas e principalmente da sociedade para atuar todos em conjunto. Investir em soluções sustentáveis, na educação ambiental e uma infraestrutura resiliente é o caminho para proteger o futuro das próximas gerações. Bom, é isso. Esperamos que este vídeo tenha contribuído para a compreensão dos impactos econômicos das mudanças climáticas e da importância de agir com responsabilidade e urgência. Obrigada por assistir.